Caríssimos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Não penses mais nisso. Aliás, não é mais um episódio, é um episódio especial, fora do normal, eu diria mesmo paranormal. Paranormal, pá. Os olhos do Finório brilharam quando eu disse paranormal, pensaste que finalmente era dedicado a ti, mas não. Não, é bom que nem se faça isso, um episódio dedicado a mim, Deus me livre, já seria super interessante, mas não sei se notam alguma coisa diferente no meu look, não sei se qualquer coisa... Hã? Nada? Não, o que é que se passa? Não. Pá, tenho uns headset, tenho um o headset. headset. O headset. Pensei que tinhas arranjado outra vez as sobrancelhas. Não, Olha para as tuas sobrancelhas, vou ser sincero, o que é que se passava aí? Tenho um headset, pá, e porque não estava muito satisfeito com a qualidade sonora e então vai daí, adquiri e vieram a entregar há pouco, eu mergulhei assim já num balde de desinfetante e portanto está desinfetado para o resto da vida, é como se tivesse, é tipo um headset Obelix. Finório. Muito bem, os nossos ouvintes já estão fascinados com o teu insight sobre as tecnologias de áudio, mas hoje nós vamos usar aqui a investigação paranormal para nos ajudar a perceber mais sobre o corona. De onde é que vem, para onde vai, como é que podemos acabar com ele, com este coronavírus. E para isso temos um painel especialíssimo com um homem que foi já abduzido por diversas vezes. Pá, diz-me que isso é verdade. Diz-me que isso é verdade. Judas. Eu nem sei se isso Judas. É o Judas, eu pensei que era o... Judas foi abduzido pela primeira vez aos 13 anos, voltou a casa aos 18 e depois vem com uma periodicidade mensal que tem sido raptado, não é? É verdade. A primeira vez que eu fui raptado eu não tinha nenhum pelo. Zero. Jesus. Foi pré-puberdade. Apareci e confundiram-me com o Yeti. Uhum. Foi complicado na altura, mas agora está-se bem, porque não sei se já repararam no meu book. Eu estou de férias, caralho. Então os óculos de sol é isso. E a camisa feia. E a camisa feia. Estou a aproveitar as férias, como não posso sair de casa, aproveito aqui, mas o sentimento é o mesmo, pá. Tu vais curtir umas grandes férias. Para já, olha, a partir deste fim de semana acho que começa a chover, vai ser espetacular. Aí que acabam também as minhas férias. E pronto, olha, mas diverte. Mas longe de mim, ok? Diverte longe. Não me ligues para combinar nada, ok? Que eu não quero. E temos também Finório, um professor primário que a cada 4 anos perde um aluno por motivos misteriosos. Foram encontrados rastros de sangue em círculos com pentágonos invertidos. Ninguém entra na cave daquele colégio, por amor de Deus. Não. A arca congeladora de Finório tem ainda vestígios de José Miguel, o primeiro desaparecido. Não me arranjes problemas, pá. Não me arranjes problemas, pá. Foi só uma vez, pá. Foi só um, não foram vários. Pá, resolveu-te o problema? A invocação que fizeste de Satanás? Resolveu. Passaram todos. Tive que passar os alunos todos porque senti o peso do Belzebu a dizer se queres ir para o céu. O quê, olha, pá? temos... O Belzebu queria que tu fosses para o céu? Não sei, perdi-me agora. E tu seguiste essas indicações? Ele enganou-te, meu. Eu estou há muitas horas no Zoom, estou um bocado, já não sei, eu já vos estou a confundir com os meus alunos e eu às vezes digo coisas parvas, portanto... O Finório é tão reles que nem Satão quer junto a ele. É mesmo triste. Mas olha, para nos ajudar a debater este tema, trouxemos um convidado especialíssimo do outro lado do Atlântico, o André Fernandes, de São Paulo. Ele é, posso dizer, coordenador / organizador do Mundo Freak Confidencial, um podcast que se foca sobre estes assuntos do paranormal. O André, corrija-me se eu estiver errado, é um cético, mas especialista.
portanto ele está a par de tudo o que é fenómeno paranormal, embora não acredite em nada disso. É mais ou menos isto, não é, André? É mais ou menos isso, né? Na verdade, eu gosto de brincar que eu sou em cima do muro. Eu olho para um lado, olho para o outro, sabe? Tá sentindo a temperatura da piscina e não pula nunca, então. Aí sou eu, esse sou eu. Eu ia-te perguntar se agora neste tempo estás em isolamento social também, não é? Estás mais ou menos fechado em casa. Todos os rituais e sacrifícios humanos são feitos através de conferências. Estamos adotando todas as práticas seguras. Tem que sacrificar mais. Isto ainda não acabou, pá. Tem que matar mais galinhas aí, pá. Nenhuma cabra foi machucada durante a gravação desse podcast, mas depois eu já não garanto nada. Ok. Andrei, explica-me esse fenómeno paranormal que se chama Bolsonaro. Porque isso só pode ser... eu já não digo obra do demo, porque... Não, antes fosse. Pois, se calhar antes fosse. Ia estar bem. Era um exorcismo que estava feito, né? Pronto, exatamente. É que... o que é como? A sério, como? Explica-me. O melhor que conseguires. Olha, eu entendo de paranormal. Essas coisas aí já tá muito longe da minha alçada. Inclusive, eu acho que agora o brasileiro ele se tornou esse ser muito amaldiçoado. Que qualquer conversa com pessoas de outras regiões, o pessoal pergunta a exata mesma coisa. Fala, ih, rapaz, e aquilo ali que tá acontecendo no Brasil? E a gente só sabe balançar a cabeça e responder, cara, não sei. Tipo, a gente não sabe, tá tudo em chamas e a gente não sabe como chegou a isso. Certo. Ninguém sabe quando começou, só sabe a situação que a gente tá e tá bom. Olha, a cena chegam cá, todos os dias, não sei se tens noção disso, mas todos os dias chegam nos noticiários à noite ou à hora do almoço, todos os dias chegam notícias do Brasil. Portanto, eu não sei se vocês têm... Não, é prática comum, percebes? Da questão. E atualmente... nunca são boas. E nunca são boas, certo? Nunca são boas, nunca são otimistas e são sempre... Às vezes é aqueles soundbites do supracitado Bolsonaro que são eu não sou coveiro... esse tipo de coisas. Eu sou assim. Messias, mas não faço milagres. Para mim está no top. Eu sou Messias, mas não faço milagres, exatamente. Toda a gente morre um dia, também foi um. Toda a gente morre um dia. Portanto, tudo candidatos à frase do ano. E uma das coisas que chega é aquele hábito que vocês estão a adquirir de bater panelas a pedir, sei lá, em casos de um impeachment ou uma coisa parecida, ou começar a mostrar o vosso descontentamento. Isso mantém-se? Hoje não, já foi bem mais forte quando começou e tal, mas na verdade porque isso não é uma prática muito brasileira, né? A gente copiou do argentino, o argentino é muito paneleiro, gosta muito de bater panela e tal, e aqui meio que é essa coisa meio classe média, de tipo assim, tá todo mundo enclausurado dentro de casa, e como é que a gente vai tirar um presidente? Obviamente, pega uma panela, pega uma colher de pau e faça esse ritual de exorcismo de alguma forma. Não sei o que o pessoal está pensando. Sabes que deste lado do oceano, a palavra paneleiro é semelhante àquilo que vocês usam para viado. Ah, não entendi. Então serve para os dois modos, assim. O argentino é muito paneleiro. Ok. Mas realmente estavas a dizer, esse som das panelas, não é? Faz lembrar aqueles sinos dos padres quando estão a passar nas procissões, podia ser realmente uma tentativa de exorcismo. Até porque eu acho que o Bolsonaro está com um ar cada vez mais cadavérico, uma coisa está um bicho estranho. Pá. Sim, já. Aquele lance que se levantar a mãozinha, papai do céu puxa para cima, né? Eu sei como é que é. O famoso bico do corvo. Boa frase. Olha, de onde é que vem este teu interesse do paranormal? Então, eu sempre fui uma criança esquisita, né? Eu gostava dessas coisas aí, gostava de pesquisar na internet e tal, mas sei lá, depois a vida acontece, né? A faculdade vem, né? Você perde a virgindade, perde interesse nessas coisas, aí depois voltou o interesse. Certo. E aí veio o hábito do podcast e tal, e a gente resolveu unir aí o útil ao agradável. E hoje eu trabalho com isso, e a gente fala, porque tem aqui não sei como funciona nos outros países, mas aqui no Brasil,
o Brasil é um país extremamente religioso, mas sabe que é aquele tipo de religioso que acende a vela pro Deus, outro pro diabo, só para garantir? O brasileiro é muito disso. Sim. Então o pessoal gosta desses assuntos, mas tem vergonha. Então o pessoal coloca o fonezinho de ouvido e tá escutando a gente e ninguém percebe que o cara tá escutando satanice, coisa de ET e essas coisas. Então, assim, o brasileiro gosta muito dessa parada, né? E aí, aos poucos, a gente foi ganhando muita relevância nesse campo, assim. A gente brinca até que a gente brinca de investigador, né? Que a gente vai investigar as coisas. A gente não investiga porra nenhuma, a gente não vai... Eu não vou exorcizar ninguém. Inclusive, chega e-mail pra gente que o pessoal acha que realmente a gente ajuda. Não, porque eu tô com um problema espiritual e gente, eu não... eu só gravo podcast, eu não sou padre. Não, vai pra uma igreja, procura alguém aí pra te ajudar. Não. Olha, então quer dizer que esse interesse nunca não veio de nenhuma experiência que tu tiveste, tipo de seres raptado ou de teres visto fantasmas, ou tipo um lençol ou uma coisa parecida. Não, raptado não. Só precisa ser bonita e interessante para ser raptada, né? Sempre me deixaram de canto os ET e os fantasmas. Pois, se calhar por isso é que também nenhum de nós nunca se safou. Mas como a gente estava conversando offline, você não teve nenhuma experiência, né? Eu também nunca tive nenhuma experiência. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem um terreno muito fértil para, como eu falei, para religiosidade e também para questões de sobrenatural. Então, por exemplo, a gente brinca aqui, por exemplo, o católico acredita em fantasma, acredita em espíritos, acredita em ET. Então, tipo assim, a galera aqui, por mais que siga uma religião, ela meio que pega um pouquinho de tudo. Então, geralmente, aqui tem uma religião, por exemplo, de matriz africana, que é a Umbanda. Então, por exemplo, o católico vai na Umbanda... Quando estive no Brasil, eu fui a uma... celebração de Umbanda, não sei qual é. Olha aí que legal. Jesus, então. Meu Deus, que coisa tão fora, pá. Eu sei isso na faculdade. Foi uma coisa estranha, pá. Não houve nenhum orixá aí para cima de ti, a montar-te? Não, pá. Foi uma coisa... Foi só um negão que te montou, né? Aliás, quem estava a conduzir a cerimónia era uma senhora, portanto, não sei se era sacerdotisa, se for, mas, olha, e se tu tivesses André, se tivesses uma experiência paranormal, qual é que tu querias que fosse? Cara, eu acho que fantasmagórica, porque o fantasma não pode fazer mal. É muito raro o fantasma fazer mal. O fantasma não vai te empurrar da escada. Certo. O ET já é outra coisa. Certo. O ET é do capeta. O ET é do mal mesmo. O cara tá aí, ele pode fazer o que quiser contigo, tu não pode fazer nada. Não tem como fazer. No fantasma, sei lá, tu joga sal grosso, o cara vai te atravessar, só vai fazer isso. O ET ferrou, mano. Não tem como. Não tem arma de fogo. Não tem certeza se é fantasma ou não, né? Então, pois é, né? Pode não ser, pode parecer, mas não é. Os filmes é assim, pensam que é um fantasma, não faz mal a ninguém. Tens o Poltergeist também, não é? Que já é aquele fantasminha que já interfere aí com a realidade. Mas olha... Brincadeiras à parte, assim, os fenômenos dizem, né? Eu sou muito cara do dizem. Dizem que os fenômenos paranormais de origem fantasmagórica, eles são bem mais raros de se manifestar dessa maneira mais... Como o filme, né? O Poltergeist, né? Que vocês citaram aí. É muito raro você ter esse tipo de coisa. Muito poucas vezes, assim, eu já escutei de pessoas mais espiritualizadas que acreditam, invocam, conversam, esse tipo de coisa. E a galera fala que é muito raro conseguir fazer mal a pessoa por mais que queira, assim. Agora, ET, os relatos não são nada animadores, assim, então eu prefiro fantasma do que ET. Há muita exploração do corpo humano, né? Com toda certeza. Mas eu ouvi noutro episódio recente aí do vosso podcast que tu tinhas fantasmas em casa que toda a gente via menos tu, né? Exatamente. Pois é, né? Eu fico muito encabulado com isso, cara, porque eu queria muito ver, só que eu tenho medo. E é um triângulo, né? Eu tenho muito medo, mas eu queria ver. Mas ao mesmo tempo eu não vejo. Então eu fico sempre uma coisa perseguindo a outra e não acabo não tendo essa experiência. Mas eu gosto muito de conversar sobre. Eu acho um assunto extremamente interessante. E eu acho que existe. Eu sou meio believer em algumas coisas assim, mas eu gosto de me manter cético na maioria das vezes, porque
antes de brasileiro, eu sou carioca e no Rio de Janeiro que a gente não gosta de ser feio de otário. Então, quando a gente tem uma parada que a gente não sabe se acredita ou não, a primeira coisa a gente não acredita e quando acontece na nossa frente, aí, beleza. Então, aqui eu acho que eu consigo dar mais crédito nessa coisa aqui toda e tal. Olha, vocês agora também têm um extraterrestre, pá. Tem um extraterrestre, salvo seja, porque acho que foi para aí alguém treinar o Flamengo que conseguiu virar isso tudo, man, não? É de outro planeta, atenção. Ele é de outro planeta, provavelmente, não? Aquele cabelo não é normal. Já teve OVNI em estádio aqui no Brasil, já teve história de centenas, milhares de pessoas vendo OVNI em estádio de futebol, então tem precedente aí. O Brasileirão é tão desinteressante que o pessoal vê OVNI em vez de ver o jogo, estás a ver? Exato. Estava 0-0 aos 70 minutos, até o pessoal até viu um OVNI. Não sei, sei que o OVNI achou chato e caiu fora. Dizem. André, então nós estamos a contar contigo para ver aqui se as nossas ideias têm alguma razão de ser e se podemos dar um contributo útil à ciência e ao mundo. Como consultor espiritual, eu vou avaliar aí as histórias que vocês trouxeram aí. É isso. Interrompe sempre que quiseres. Finório, tu tiraste a sina, lançaste as cartas, ouviste os búzios, cuspiste para uma chávena cheia de borras e o que é que te disse isso tudo? Foi mesmo entranha de galinha. Foi mesmo entranha de galinha que eu consegui ter a resposta. Eu fui investigar um bocadinho sobre o novo coronavírus. Porque é que está sempre novo coronavírus? Novo coronavírus. Porque é novo? Novo. Não sei se vocês aí no Brasil também estão sempre a usar a expressão novo coronavírus. Aqui diz-se sempre o novo coronavírus, não é só o coronavírus. Ou então é o Covid-19, não é? Uhum. Mas, portanto, é que já houve outros coronas, não é? Sim. Pronto. E o próprio corona há várias diversidades e eles começaram, o primeiro começou a aparecer ali na década de 60 e depois a seguir no século XXI, em 1960, e depois no século XXI apareceram vários. E eu acho que não é por acaso que tenha acontecido nesta altura, no século XXI. Porque eu acho que... Nem tem a ver com mais meios de diagnóstico, nem da ciência ter evoluído. Não tem nada a ver com isso. 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 Não tem nada a ver com mais pessoas viajando. Tem nada a ver. Não, nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... E eu tive a ler umas coisas. Liguei também para o André antes. Tivemos só os dois ao telefone, sem vocês os dois, para coisa. E ele concordou desde logo com a minha... Isto foi mais ou menos assim. Segundo eu consegui perceber, há muito tempo ainda não havia nada quase, não havia plantas, não havia bicho, não havia gente. Já havia assim um boteco, mas nem sequer havia cerveja para servir nesse boteco, percebes? Não havia assim nada. Então o que é que sucede? Vieram uns extraterrestres de outro planeta. Eita, rapaz. Esse planeta chamava-se precisamente Corona. Muito original, fiz. É um planeta chamado Corona. Acho que o Fih teve a fazer curso de cientologia, está-me a parecer. E esses eram assim, eram uns 6 ou 7 bichos, né, bichinhos, que vinham na nave e eles era uma banda, eles andavam a fazer turnê por vários planetas, era uma banda. Então chegaram cá, portanto gastaram montes de gasolina, fizeram montes de quilómetros e chegaram cá numa altura em que isto não havia nada, não havia nada, havia calhaus, havia pó, havia água, mas não havia nada, portanto, não havia público, não havia ninguém para comprar bilhete, portanto, nem sequer havia cerveja, coisa, não havia grupos, não havia nada, não havia ninguém para infectar, não havia ninguém para causar uma insuficiência respiratória, dava imenso jeito. E aliás, não sei se sabiam que foram eles que trouxeram o grego. O grego
Porque o corona tem vários subtipos, o alfa, o beta, o gama e o delta. Ora, vocês estão a ver aquilo que eu estou a fazer? Eles influenciaram a cultura grega, foi isso? Exatamente, são as 4 primeiras letras do alfabeto grego, isto não é por acaso. Okay? Tu vais ver as pirâmides. Esta altura, exatamente. Aliás, eu desconfio até que o nome deles, o nome desta banda era os Pis. Eu desconfio disso. Que também é uma letra grega. Então eles chegam cá, não há público, não percebi, Judas. É uma letra ou é um número? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicro, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Olha, para ti é só esta letra grega, Judas. É só para... Acabei de dizer o alfabeto grego todo. Não estudei grego, mas houve um tempo que eu tinha tempo livre e lembrei-me de decorar o alfabeto grego, não sei porquê. Olha, é um fenómeno paranormal. Pronto. Depois perdeu a virgindade e passou, não é? Foi a mesma coisa. Depois descobri a pornografia e passou. O que é que eles pensaram? Vamos aqui dormir uma sesta, para ver se aparece alguém, para ver se Deus Nosso Senhor começa a criar mais qualquer coisa, para ver se aquelas primeiras células na água começam aquilo começa a fervilhar e começa a surgir assim qualquer coisa, não é? Isto assim, é porque depois também não havia postos de gasolina ainda instalados, portanto para voltar para trás também não dava. O Corona, o habitante do planeta Corona, é um bicho que dorme muito. Dorme. Então, adormecer, o que é que aconteceu? Entretanto, a cena congelou, não é? É como aqueles insetos do Jurassic Park que levavam com resina, não é? Estavam em âmbar, não é? Âmbar, e depois ficavam guardados numa caverna e depois extraía-se o DNA, não sei o quê, pronto. Portanto, congelou tudo à volta deles. E portanto, por isso é que eu digo que não é coincidência ter sido agora. Foi com o aquecimento global. Claro. Aliás, o aquecimento global que eu aproveito para perguntar ao Andrei. Andrei, o aquecimento global não é tanga? Não é um... O que... A tanga quer dizer que não é mentira. Para nós... sim. É conspiração também. Não achas que isso é um fenómeno, não é uma mentirinha, essa coisa do aquecimento global? Isso é tudo mentira, não é? É um fenómeno também paranormal, é assim uma coisa que não existe, na verdade, certo? O fenômeno paranormal é sinônimo de coisa que não existe. É tão cético. Mas assim, é um cético, né? A gente chama aqui no meu podcast de ateu satanista, que é o cara que... cara tão ateu que é satanista também. O cara não acredita mesmo na parada. Não, aquecimento global existe, cara. O problema é que... O problema é se as pessoas existem para sofrer de aquecimento global. Será que você existe, filho? Epa. Já pensou nisso? Eu não. O quê? No conceito de Descartes não existe, filho. Olha aí, ó. O que é que o Descartes dizia, que eu já não me lembro? Tu não pensas, filho. Pensas? Eu penso logo existe, está bem. Não, então não, de todo. Não, então não. Estou fora. Tá bom. Bolsonaro também está fora, fica tranquilo. Também dá a ideia que sim, também dá a ideia que ele está fora. Não existência, vocês... O que é que acontece? Depois, entretanto, os coronas começaram a acordar. Começaram a acordar e estavam com imensa vontade. Aquilo, quando acordaram, foi tipo, eu agora apetecia-me era infectar alguém. O que eles queriam era infectar. E quando acordaram, estavam num sítio muito escuro, estavam numa gruta. Numa gruta, e a única coisa que lá estava, o que é que era? Era morcegagem. Eram morcegos. Sim, a minha ideia não é francamente extraordinária, não é? Aliás, como de costume, eu também não quero fazer nada de paranormal, não é? Pronto. Não ser ordinária já nem mal. Exato. Calma, que ainda não acabou. Dá tempo. Não acabou, mas está quase, portanto não vale a pena criar muita expectativa. Eles depois, vamos aqui infectar uns quantos morcegos, os morcegos na boa,
E depois há uma malta lá para o lado da China que, não sei, que tem um hábito estranho de comer morcegos. Eu estive a ver imagens. Eu pensava que eles comiam os morcegos, tipo, sei lá, tipo frango, cortado aos bocados, ou uma coisa assim. No espeto, se calhar, não? Mas não, eles comem tipo aquilo inteiro. E depois vão trincando. Não sei se vocês já viram imagens. Metem água a ferver, não é? É uma sopinha, é um caldo. Bem, Não, metem num espeto, não é? Metem tipo num espeto, sim. Portanto, eu nunca comi morcego e também não estou a pensar começar agora. Não me parece nada seguro começar a fazer isso agora. Mais rapidamente eu ia dar um abraço ao Bolsonaro do que comia o morcego. Não faças isso que ele tem Covid, de certeza. É, quase certeza. Eu não entrego ao teste, filho. Eu não entrego ao teste. Não entregou. Essa é a teoria da conspiração, inclusive. Mas, Mafi, essa teoria que você tá falando aí, ela é genialidade sua ou o pessoal tá acreditando nessa parada mesmo aí? Porque tem a galera aqui no Brasil que acredita em umas paradas parecidas aí. Não, também há muita gente do 5G aí. 5G. Tem gente dando tiro em antena de 5G. Rapaz. Sabes que apesar de tudo, isto surgiu tudo aqui um bocado da minha cabeça e até podia ser uma ideia bastante mais interessante do que foi. Eu acho que apesar de tudo, nós cá em Portugal, nem de perto nem de longe a gente se aproxima nas coisas que... Eu não vou dizer que acreditamos, ou que vocês acreditam, ou que nas coisas que vocês consideram, além de vocês terem uma diversidade muito maior, porque é um país que é um continente autêntico, tanto em número de habitantes como em diversidade, até do próprio clima, não é? Desde o Nordeste a Santa Catarina são climas completamente diferentes. A diversidade e a riqueza cultural é de tal ordem que as vossas figuras do folclore, que algumas chegam até nós, os saci-pererés, por exemplo, que é uma coisa que eu tinha um medo tremendo quando era puto, por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Eu tinha um medo da cuca que me passava. Isso é normal. E o saci-pererê, eu não percebia. Portanto, aparecia um preto, sem uma perna, a fumar cachimbo e com coisa, sempre aos saltos, e sempre a rir, eu não percebia aquilo. E aquilo fazia-me imenso medo. Portanto, isto para te responder, Andrei, nós cá, eu acho que a gente não acredita assim muitas coisas, acho eu. Entendi. Eu tenho inclusive um amigo que o avô dele tem história com a mula sem cabeça. Com a mula sem cabeça. Mula sem cabeça, eu queria falar depois, com o Saci Pererê. Eu tenho história com o Saci Pererê, conheço pessoas que tiveram história com o Saci Pererê. Saci Pererê possuindo pessoas, Saci Pererê azedando leite, acontece, Saci Pererê. Né? Jesus. Acontece. Azedando leite? Mas o quê? Azeda o leite? É porque ele é meio sacana, né? Ele é aquele cara que ele vai zoar teu rolê, né? Ele vai sabe o teu fone de ouvido, quando você coloca no bolso, ele tá todo enrolado e você não consegue desenrolar aquele jeito. É o Saci que faz isso. O Saci tá aí só pra te zoar, mano. Portanto, a explicação mais frequente... É que escondeu as chaves, pá. Eu não encontro as minhas chaves de casa. É Saci. Eu gasto, meu. A explicação mais frequente para todos os males que acontecem no Brasil é o Saci Pererê? Não. É o Bolsonaro mesmo. O Saci é só coisa pequena. Isto são maus pequenos, são partidas, filho. Olha, há mais alguma figura assim do folclore brasileiro que seja fascinante, digamos assim, desse ponto de vista do paranormal ou do místico ou uma coisa assim? Alguma que tu gostes particularmente? Cara, eu gosto bastante da mula sem cabeça, que eu tava na ponta da língua aqui, que inclusive, dizem que a origem é de mitos portugueses, né? Uma mula do padre, coisas assim. Eu só conheço do Chico Bento mesmo. Então, sim, do Chico Bento aparece muito. A ideia é que, qual é a parada? É que se uma mulher se relacionar com um padre, ela vai ser amaldiçoada e vai se transforma na mula sem cabeça toda sexta-feira. Aí é coisa desse mito católico. Toda sexta-feira, 13, ela se transforma na mula sem cabeça. Inclusive, é algo muito engraçado, porque ela não tem cabeça, mas sai fogo pelas narinas, né?
É o que deixa bem interessante. Tá boa. Olha, sabes que eu nunca tinha ouvido essa história, eu nunca percebi o que era isso da mula. Portanto, para mim uma mula é tipo um burro ou uma burra, uma mula, Sim, sim. que não tem cabeça, mas pelos vistos tem narinas, é isso? Exatamente. Mas não exatamente. sabia que estava relacionado com essa história da mulher que se relaciona com o padre. É, exatamente. Aí, tipo assim, os especialistas, eles estudam sobre, tentam traçar a origem de mitos e tal. Aí dizem que uma das hipóteses mais relevantes é que tem um mito aí em Portugal, não sei se é conhecido daí mesmo, que a gente lê na internet e acredita, né? Porque se está na internet é verdade. Não, se está na internet é verdade, sim. É verdade, com toda certeza. Que é o lance de uma figura mítica do padre com um burrinho, né? E aí você tem, o mito vai se modificando até se tornar essa coisa bem louca aí que eu falei, enfim, mas tem vários outros, né? O próprio lobisomem, o Brasil Vocês tem têm bastante. lobisomem aí? Tem, com fotos, inclusive. O sétimo filho do sétimo filho tem isso? Tem. Isso foi tarde. Até há um moço do vosso podcast que já viu lobisomem e tudo, não é? Ou que o tio dele, que era lobisomem, uma parada assim. sim, mas tem cara de lorota isso aí. Mas nós não temos cá nada disso. Lobisomem. Há histórias de lobisomem. O quê? Em Portugal? Mas é aqui para o interior, não tem na venda nova. Histórias de alguém que viu um lobisomem ou que não sei o quê. Agora é mais difícil. Mas tem tradição. É porque o lobisomem está escondido por causa do corona? É por isso que é mais difícil? Não sei. Já não há lobos cá em Portugal, praticamente. Não, os lobisomens têm medo dos telemóveis. Por isso, a certa altura, deixaram de se ver. Quando o pessoal começou a andar com telemóveis na rua, com câmaras, os bichos assustaram-se e tudo a esconder. Por isso é que eu já sabia não é tão comum agora. Que a rede era perigosa, como o 5G. 5G. Explica-me lá o que é essa do 5G, que eu ainda não ouvi falar nada. Eles estão a pôr o 5G agora, né? Sim. Que funciona com umas ondas diferentes do que tem funcionado até agora. Sim. Mas tipo micro-ondas, supostamente. Whatever. Mas isto não é perigoso. E estão a pôr agora em todo o mundo. Sim. E coincidiu com o corona. E são os chineses é que estão a pôr 5G? Ou... Os chineses começaram muito a pôr 5G e em web também. E se tu fores ver no mapa onde estão as maiores concentrações de corona e onde há mais concentrações de 5G, a cena corresponde porque são nos sítios com mais pessoas. É mais provável que eles metam o 5G onde há mais pessoas, não? Exatamente. E onde há mais pessoas, há mais mas há pessoa que diz que o corona, na verdade, não é um problema, não é nenhum vírus, mas é efeitos do 5G. Exatamente, dizem que é efeitos das micro-ondas em si e que daqui a algum tempo vai haver uma vacina, mas que é para te isolar do 5G. Deve ser o 6G, quando sair o 6G já é... Já está em vacina. Mas tu sabes a verdade do corona, não é? Tu vais elucidar a população agora. Eu tenho uma teoria. Eu estive a estudar muito esta tarde, como estou de férias. Então estive a estudar à procura de fenómenos paranormais chineses. Até engraçado, porque fui parar primeiro ao site da CIA. Basicamente, eles tinham umas traduções de publicações chinesas da década de 80 que estavam, isto é tudo verídico, que eram sobre estudos paranormais que eles estavam a fazer, e era tipo revistas sobre conferências de estudos paranormais que eles tinham apresentado. E algumas dos fenómenos paranormais era tipo os efeitos do Qigong, ou que se chama aquilo, que é uma espécie de Tai Chi, que supostamente serve para melhorar o Qi e todos esses conceitos, como se isso podia ser verdade. É o Qi ou é o Qi? Hã? É o Qi ou é o Qi? Depende da região. É a mesma palavra, depende da região, da pronúncia. Ok. Então, basicamente, eu achei aquilo muito interessante, mas não era bem o que estava à procura, porque não havia muita coisa na região onde o vírus começou. Fui procurar um bocado a história da região, também não houve assim nenhum grande senhor da guerra que tivesse morrido por lá, o Kublai andou por lá, mas não morreu lá, portanto que explicasse o fantasma, assim, qualquer coisa. Não encontrei nada. O que é que há naquela região? Há um bicho
E toda a gente diz que o coronavírus vem de um bicho, que não sabe identificar qual. Sim, aliás, todas as outras estirpes, digamos assim, de corona vieram derivados sempre de animais. Portanto, Bicharada. Bicharada, sim. Bicheza. Este bicho chama-se Yeren. Y-E-R-E-N. Yeren. Não sei se já Os caracteres chineses, não são? Hã? São os caracteres chineses esses. Y-E-R-A-N. Assim que se escreve. Não. Isso é como se escrevem com alfabeto. Mas não com alfabeto chinês. Mas, André, já ouviste falar do Yeren? Não, esse aí eu não passei na China nos últimos tempos para descobrir, não. Mas vocês interessam-se por criptozoologia ou não? Sim, criptozoologia a gente comenta bastante. Assim, é aquele morcegão gigante ou não? Isso é da ilha de Java? Não é um gigante, não. É qual? É um Yeti chinês, digamos Eita, assim. rapaz. Mas existe mesmo na mitologia deles? Eles têm naquela região, em Hubei, há umas montanhas que se chamam... Isto vai ser um momento divertido em que eu tento dizer o nome. Xenongia, diria eu, talvez. E nessas montanhas há muitos, desde do século passado, está muito reportado aparições do Yeren, que é tipo uma espécie de Yeti, mais baixinho que o Bigfoot, por exemplo. Pois é chinês, é mais pequenito, claro. Diz que terá 1,96 m, por exemplo, não é assim muito alto, mas há outras coisas que já têm 3 metros, pronto, isso varia muito, né? Mas que no geral terá cerca de 1,96 m. Esse é um bicho meio homem, meio macaco, que é vermelho e todo cheio de pelo vermelho. Uma espécie de orangotango que anda de pé. Não havia uma evolução do Son Goku que era uma coisa assim do género? Deve ser inspirado. Vocês já viram o filme do John Carpenter do Big Trouble in Little China? Sim. Conhecem? Então, não te lembra que havia um Jack macaco Burton vermelho em Portugal, gigante, bem grandão? Sim. Que até no final está no caminhão escondido. Sim. Esse bicho era um Yeren. Em Portugal, o título desse filme é Jack Burton nas garras do mandarim. Nas garras do mandarim. Andrei, estou a dizer isto porque nós cá temos um podcast de uns amigos também, não é? Cá em Portugal, que se chama Nas Nalgas do Mandarim. Olha aí, rapaz. Que é um título que é um podcast sobre cinema e por isso é que eu estava a fazer essa ponte. Avança, Judas. Entendi. Então, este bicho Yeren diz que é muito pacífico e tal, como todas estas histórias dos Bigfoots e assim, que não fazem mal a ninguém, só vão a passar e não querem ser fotografados de maneira nenhuma. Claro. É tímido, timidez. Tímido, deixa pelo, mas nunca corresponde a pelo de homem macaco, é sempre javali ou cabelo humano pintado. Mas pronto, o que sabemos é que ele é ruivo, é gigante e há pelo menos 2 casos reportados na internet. Então é verdade. Se calhar é o mesmo caso em 2 sites diferentes. Eu vou explicar o quão boas são estas fontes. Uma foi o CryptoZoo Wiki, ou assim, a Wikipédia da criptozoologia, que não tinha nenhuma indicação, nenhuma referência para esta história, mas estava lá. E o outro era um fórum onde um tipo dizia que tinha havido isto numa revista chinesa, mas que não me mandava e que estava noutras publicações, só que não punha nenhum site lá como fonte. Portanto, é 100% fidedigno esta história. Basicamente, que ele raptou, houve um bicho que raptou uma mulher durante vários dias. Eita, rapaz. E teve relações com essa mulher. Claro. Que chegou a dar sempre. Que chegou a ter um filho do meio macaco, mas que só chegou aos 22 anos. E tinha uns ossos muito estranhos. E depois a outra história é de um homem que foi raptado também por uma macaca. Ou pelo menos foi esta a história que ele contou à mulher depois de ter vários dias desaparecido. E ter regressado com doenças venéreas, provavelmente.
Não, que o relato não tinha, nesse não havia nenhuma indicação direta de que tivesse tido relações com a Erin, a menina, mas pá, vamos presumir que sim. Então vamos supor que esta doença do corona provavelmente foi sexualmente transmitida por Erin para uma pessoa. E por isso é que o governo chinês quer à força toda esconder a origem do vírus, né? Estão muito interessados em estar a esconder a origem do vírus. E pode ter implicações muito grandes, que eu acho que é possível que eles estejam a tentar usar esses homens macacos, que são o quê? São vermelhos, né? Vermelhos comunistas. Bem, Judas, está top. É possível que eles estejam a tentar escondê-los para usá-los, possivelmente no futuro, num exército ainda mais vermelho. É o exército vermelho, que é um exército chinês. E só ruivo no exército. Podem ou não estar a usar macacos vermelhos gigantes. Olha que o exército só de ruivos não vai muito longe. Os ruivos sofrem sempre mais bullying na escola. Para apanhar porrada. E são muito sensíveis ao sol, pá, apanham os caldões muito facilmente. Por isso é que este passa o tempo todo fechado lá dentro da montanha, no meio do arvoredo, possivelmente. Claro. Entendi. Mas você sabe, Judas, que existe essa história aí que os russos tentaram fazer híbrido macaco e gente também, né? Sim, isso certo? Sim, na antiga União Soviética. Isso aí, anos 80, anos 70. Sim, eu acho que a última experiência foi em 87, não foi? Foi em Portugal, depois trouxeram aí. Sim, dizem que sim. Portugal. É para a Amadora. É bem provável. Não, mas aqui, ó. A verdade é que este tipo de informação sobre o sobrenatural, que venha da China ou da Rússia, principalmente nestas décadas de 80 e 70 e por aí, nunca se tem bem a certeza, porque eles estavam porque era basicamente coisas que os americanos apanhavam de comunicações deles. E, portanto, nunca se tinha bem a certeza se aquilo era verídico, se eles estavam realmente a tentar fazer híbridos macacos e humanos, ou se eram eles a foder com a cabeça dos americanos, para eles pensarem que estavam a fazer isso. A zoar, né? Andrei, mas ias a dizer qualquer coisa. Não, é que essas teorias que vocês estão falando aí, elas são muito bonitas, mas aqui a gente tem teorias oficiais brasileiras, made in Brasil, que a gente tem aqui com origem, assim, não é necessariamente com a origem do corona, mas que são teorias de fim do mundo. E aí por favor. Tinha uma data que era em 2019, se eu não me engano, era pro finalzinho de 2019. Aí o pessoal tá achando que erraram a conta da data. Por alguns meses, né? Veio de índios, veio do quê? Então, essa é a parada. É que existe um cara aqui no Brasil, que eu não sei se ele é conhecido aí em Portugal, que ele é o Chico Xavier. Vocês conhecem? Nunca ouvi falar. Não. Chico Xavier é um médium brasileiro, né? Médium, esse termo aí da galera que dizem que é sensitiva, esse tipo de coisa e tal. E dizem, né? Ele nunca falou com essas palavras e tal, mas a galera que depois que ele morreu e tal, começou a publicar uns livros falando que ele tinha feito uma previsão de fim do mundo que aconteceria em 2019 e que provavelmente errou a conta por alguns meses, que falaria que na década de... É que eu sempre confundo com se foi quando o homem foi ao espaço ou se foi na primeira bomba atômica. Mas depois que o homem foi para o espaço, acho que é isso. É ali mais ou menos, sim. Depois que o homem foi para o espaço, o Jesus, ele entrou em contato com os ETs que estão de olho aqui na nossa galáxia, né? De olho na gente. Aí eles fizeram uma reunião na cúpula deles, né? No Sol. Que fica a cúpula lá dos... Né? No Sol. Dizer que precisa usar óculos escuros na reunião. Claro, não é falta de respeito. Bom, vai. E E aí a parada é que lá o pessoal tava meio pistola das ideias, que aqui no Brasil é puto da vida, puto da cara. Sim. Enraivecido, porque a galera já tava indo para outros planetas, já tinha bomba atômica, e a galera falou, seres humanos não tá dando mais não, a gente precisa dar um jeito nisso aí. Ou o ser humano aprende a ser boa gente, porque aí a gente vai se revelar e essas coisas e tal, ou a gente vai ter que fazer um reset naquele planeta. Aí Papai do Céu, Jesus, chegou e falou o seguinte, galera,
São meus brother. Os caras são gente boa. Vamos fazer o seguinte, dá 50 anos para eles. Que aí, se eles não aprenderem até lá, aí a gente dá um reset. E a ideia é que teria dado essa data limite, esse é o nome oficial dessa teoria de fim do mundo, que terminaria em 2019, que contaria o seguinte, é um fim do mundo que é interessante porque é um condicional. Porque se o ser humano aprender a ser boa gente, não entrar em nenhuma terceira guerra mundial e coisa nesse sentido, a gente passou no teste e a gente vai continuar aqui. Se a gente foi filha da mãe, aí a gente vai dar reset. E metade a galera do bem vai para outro planeta e a galera do mal fica aqui e vai sofrer as consequências. Tchau, é uma espécie de arrebatamento espiritual aí. Ou seja, a gente ficou. Tchau, filho, olha, vou andando. Como é que se chama o teórico dessa... O profeta. O profeta Chico Xavier. Chico Xavier. Dizem que é o Chico Xavier, tem até entrevistas com ele que ele fala algo parecido, mas todo mundo diz que isso aí é meio uma lorota do pessoal que veio depois. Mas, enfim, é a teoria que muita gente acreditou aí. 2019 não foi, mas 2020 aí não tá prometendo, eu acho que a cena né? a partir do momento em que é Jesus Cristo que está a interagir com extraterrestres para decidir o extermínio da espécie humana, porque o corona, há maneiras tão mais fixes de exterminar a humanidade do que o coronavírus, não é? Eu acho que pelo menos eu fosse... Pelo menos mais rápidas. Não, e se eu fosse Jesus Cristo ia querer me divertir também um bocado, agora por causa aqui um bocado de espetáculo, fogo de artifício, coisas assim. Exato, sim. Não, mas a gente tá em maio. Nesse ano já rolou quase a Terceira Guerra Mundial em janeiro, já rolou terremoto, já rolou incêndio, já rolou erupção de vulcão maluco. Estão prometendo que para outubro deve vir os discos voadores, mas eu não sei, talvez eles cheguem. Até peraí, o governo americano lançou imagens de OVNIs, não é? Olha aí, ó. Coincidentemente no ano do corona, sabe o que significa? Exatamente nada, mas aí a gente força a barra e fala que tem relação. Fica muito mais interessante. Eu pensei nisso, porque eles lançam as imagens agora, porque sabem que toda a gente está em casa, ninguém vai estar a olhar para o céu e, portanto, agora é capaz de estar a haver mais atividade de OVNIs, mas o pessoal está todo em casa, ninguém vê nada, está a perceber? O que passou aí nas notícias é o carreirinho de satélites do Elon Musk que o pessoal aqui em Lisboa fotografou uma série de bolinhas amarelas no céu à noite, que eram os satélites que o Elon Musk lançou para dar cobertura de internet de todo o planeta, basicamente. Olha o 5G aí, ó. Olha o 5G aí, ó. Essa teoria está a começar a ganhar... Anda a revoltar-se contra estar com a fábrica fechada. É a principal preocupação dele. Pobrezinho. Cruz, mas e tu foste por onde? Conta-me lá. Opa, eu tenho aqui várias hipóteses. E eu preciso também da ajuda do André para perceber aqui... Eita, vamos lá. Assim, a que eu gosto mais é a seguinte. Coronavírus, não é? Corona vem de coroa. Porque o vírus tem uma espécie de uma coroa. E o que é que eu acho que foi? Os impérios mais antigos, em termos de realeza, o Império Chinês, em termos de reis, oficialmente, dinastias, etc., portanto, há de haver muita fantasma lixado por lá. Daí, o fantasminha, o André sabe isto, ele, apesar de não fazer mal, consegue mexer, em alguns casos, um caso ou outro, não é? O poltergeist consegue ter alguma ação física. Mas muito mínima. O melhorzinho que ele conseguiu fazer foi bancarem um vírus com uma coroa. Só que aí teve o apoio de muitos outros reis fodidos por, no fundo, as monarquias terem acabado em quase todo o mundo. E vai daí que começa a lixar quem é primeiro um país comunista, que pode mais contra a realeza do que um comunista, não dá. Depois veio onde? Itália, República, a bandeira, a senhora com aqueles conceitos também de liberdade, a França, a mesma coisa, toma. E depois vai para onde na Europa? Espanha e Inglaterra, que são monarquias que envergonham a monarquia. Estás a ver?
Então, e depois Estados Unidos, que é também a República e a Águia. Espanha e Inglaterra envergonham a monarquia porque, de facto, têm dois reis, ou príncipes herdeiros, neste caso, na Inglaterra, que casaram com plebeias. Ok? Pronto, lá está. Que não é suposto, pelo amor de Deus. Não estão a respeitar a tradição, o inbreeding já não está a ser tão bom. Então, no fundo, há aqui um complô de espíritos da realeza para tornarem o mundo novamente num conjunto de monarquias e títulos nobiliárquicos. Portanto, esta é a minha primeira hipótese. Ok? Olha aí. Não sei, André, o que é que tu achas? Eu acho que sim. Então, a parada do corona se vence com guilhotina, é isso? Sim. Olha, o Boris Johnson teve quase a ir, né? O Bolsonaro está... Uma guilhotina fazia um grande trabalho contra o corona neste momento. Exatamente. Eu consigo pensar em pelo menos dois. Sim. E com uma guilhotina ali, que era um avanço tremendo na luta contra o corona. E tem os dois um penteado relativamente questionável. Deve estar a pensar nos mesmos que eu. Com certeza. Olha, outra hipótese que eu estava aqui a ponderar, e acho estranho vocês não terem falado, que eu acho que é mais óbvia e acho estranho estar a escapar a atenção dos mídia, que são os vampiros. Olha aí. É? Sempre eles. Há vampiro na China? Isto vem de morcego. Esse por acaso é um assunto que eu sou fã. Sou fã. De vampiro, morcego ou da China? Dos vampiros. Dos vampiros sim. sou fã. Entendi. Olha aí, então... há muita gente já viu uma série de filmes, a cinematografia está repleta de explicações para o fenómeno dos vampiros, não é? Desde ser um vírus que passa e contamina as pessoas, que ficam meio zombies, que o vírus substitui, enfim. Eu acho que, no fundo, a ficção está muito próxima da realidade. E este corona não é mais do que o meio que os vampiros têm para se espalhar e conquistar terreno à humanidade, não? Que luta eterna entre o bem e o mal, os vampiros e os homens. Claro que há seres humanos que não têm capacidade para resistir ao vírus, porque ou são velhos, também já não interessa aos vampiros, a eternidade, pelo resto da tua vida vais ser um velho também, a eternidade és velho, só velho também não queres, por isso podes morrer. Os outros vão ficando contaminados, e nós ainda não começamos a ver todas as consequências disto. Mas já se fala de que as crianças ficam com os dedos esquisitos, com inflamações estranhas, os vasos sanguíneos alteram-se, começa a haver uma série de dados científicos que apontam efeitos secundários do coronavírus. Portanto, eu estou convencido que isto pode realmente ser o plano dos vampiros para dominar o mundo finalmente ao fim de tantas centenas de anos. Olha, tem uma fake news aqui no Brasil que começou a rodar, não sei como é que foi aí em Portugal, que foi do pessoal fazer gargarejo com água e alho para se livrar do corona. Vou ficar também. Olha sério? Aí, sim. Também andou por cá. Eu ia precisamente referir isso. No polígrafo a contrariar isso, uma cena assim de género. Era com água quente e tal, deixada E eu vou falar mais, eu acho que existe uma grande chance de ser verdade, porque esses dias Stephanie Meyer acabou de confirmar que vai ter outro livro do Crepúsculo, então olha aí, ó. Não, também vai sério. Está fechado em casa, vai escrever o próximo Crepúsculo, pá. Então, mais um motivo para o mundo acabar, né? Não pode ser os mesmos vampiros, porque estes já estão velhos, como é que vai fazer o filme? Não, e repara, aqui outra ligação. O ator que fazia do Crepúsculo, certo? Vai fazer de Batman. Vai fazer de Batman. Homem morcego. Epá, não sei. Olha, acabei de confirmar que há vampiros na China. Chamam Jiangxi. E quantos? 4 ou 5? Não sei, ou mas são chamam-lhe o vampiro saltador. Olha, o vírus salta de país para país, de pessoa para pessoa, está tudo a bater certo. E a prova irrefutável, meus amigos, é que isto explodiu ali no final de 2019 na China. E eu, em janeiro, pelos meus anos, recebi uma medalhinha de prata. E o que é que eu tenho agora de vampiro e de Covid? Nada. Zerinho. Estou protegido. Portanto, agora, a cura é o quê? Vamos, por exemplo, dar tiros com balas de prata nas pernas das pessoas, por exemplo, para ver o que é que causa.
obrigar a beber nitrato de prata. Enfim, pior que lexívia não vai fazer. Eu acho que... Não há nada a fazer, temos que os matar a todos. Não viste o Blade? Tem que ser todos. Estaca no coração, livra do vírus, hein? Eu ouvi falar aí que a galera do vírus não aguenta, não. Olha, eu também tenho comprado muito alho para temperar a carne e tal, e não sei o quê. O alho também tem influência com os vampiros, não é? Diz que tem. Sim. Então também estou safo. Pronto. Afina o sangue do vampiro. Então é isso. Então, tu estás chafo e também vais permanecer com distanciamento social. Se continuares a consumir alho dessa maneira, mas está tudo bem. Sabes que eu, como cada vez gosto menos de pessoas, para mim está tudo bem. Está tudo bestial. Cada vez... Andrei, o monstro de Loch Ness, sim ou não? Sim ou não o quê? Depende do que ele estiver oferecendo. Se for lícito, sim. Se for ilícito, não. Não é daquelas coisas que tu adoravas que fosse verdade? Cara, quando eu era moleque, eu acreditava mais, assim, hoje em dia, mas eu acho que é fake, acho que é lorota. Já está tão explorado lá. Eu tive a oportunidade de ir a Loch Ness. A minha esposa ofereceu uma viagem, porque eu realmente tinha curiosidade para ir ver o lago. E foste mergulhar? Não, a mergulhar deve ser horrível. Mas andei lá de barco. E tem um museuzinho de Loch Ness, onde explica a história toda. E eu fiquei tão triste porque tu sais do museu convencido que realmente não existe monstro. Fizeram um museu para informar e convencer as pessoas de que não existe. Está bem. Ao menos por outro lado, reforça mais a minha ideia que há monstro, mas eles não querem que as pessoas saibam porque senão é um excesso. Com certeza. Certo. Portanto, é uma estratégia boa. É só um número certo de turismo para manter ali aquilo em condições. Esses seres críptidos, né, que o pessoal chama, eu não acredito neles, mas o pessoal tem uma teoria muito interessante, que é que talvez esses seres tenham existido em algum momento, tivemos contatos com eles, nossos antepassados, só que hoje não existem mais, mas a lenda ficou. Mas uma das... Tipo o Pé Grande, por exemplo, o Sasquatch, que vocês estavam mencionando aí. Se tivesse, talvez, ali, povos indígenas, sei lá, um tipo de Neandertal muito doido que viveu há 10 mil anos atrás lá. E a lenda ficou e hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia a gente tem DNA Neandertal na gente, né? Não sei se vocês sabem. Uns mais do que outros, não é, Judas? Na verdade, diz que quem tem mais são os ruivos. O que suporta mais a minha teoria do Yeren. Diz que o gene ruivo é direto do Neandertal. As coisas que tu sabes, Judas. A quantidade insana de coisas que tu sabes que não interessam para nada é informação inútil. Isto faz parte do já pode gravar o Mundo Freak com a gente, Judas. Ele pode mesmo, vos garanto. Ele pode mesmo. Nesta questão da criptozoologia, o Homem das Flores, acho que é das Flores, por exemplo, que é um Homo erectus que era muito pequenino e que tipo, ninguém tem a certeza se houve ao mesmo tempo na ilha do que seres humanos. Mas o que se suspeita é que sim. E ainda há muita história, muita lenda naquela ilha sobre homens pequeninos, anões e tal, que viviam ali, que raptavam crianças, coisas do género. Sim. Mas tu também tens uma coisa que muito do que te chega da antropologia biológica, não é? E tu vês são restos de crânios, pedaços disto, pedaços daquilo, e que tu vais identificando como sendo espécies diferentes ou pontos infusórios diferentes, na realidade pode ser só variações intraespecíficas, não é? Porque se nós pegarmos na tua cabeça e na do Finório e a partirmos aos bocados, podem parecer dois animais completamente diferentes. Na realidade, eles já não variam muito. Imagina, toda uma série de subespécies são identificadas atualmente como Homo erectus. Só, estás a perceber? Como este Homem das Flores era um suposto Homo erectus. Os chineses até têm teorias, mais ou menos exportadas oficialmente pelo governo chinês, do que o povo chinês, o povo asiático, defende evoluiu de um Homo erectus diferente com o Homo sapiens sapiens que os europeus e o restante
o resto da população evoluiu, estás a perceber? Eles têm uma teoria de que eles são uma evolução à parte. Vou-vos deixar com uma preciosidade, talvez não saibam. Os chineses, cá em Portugal pelo menos, chamam a população portuguesa de origem europeia, macacos. Porque temos pelos, estás a ouvir? Portanto, faz essa cara, não é? Portanto, isto é assim, os brancos chamam macacos aos pretos, os chineses chamam macacos aos brancos. Isto é assim, é muito louco. Mas macaco é um insulto e eu não percebo porquê, porque eu curto imensos macacos. Acho que é um animal muito subvalorizado. Olha aí, direitos humanos para macacos já, né? Não, mas essas teorias aí eu gosto muito delas porque elas dão o que pensar. Por exemplo, o pessoal que gosta desses livros de fantasia que tem elfo, tem anão, é muito doido parar pra pensar que tipo, em algum momento da humanidade a gente conviveu com outras espécies muito doidas e que rolou de tudo ali, né? Isso aí era espetacular. É verídico. Não, normalmente há coisas que nós interpretamos como são só metáforas, por exemplo. Por exemplo, muito europeu foi para o Brasil estudar os xamãs e né? E vieram com super o que é que significavam aquelas histórias dos xamãs e o caráter. Eu vi um artigo de um antropólogo que esteve lá com uma tribo, já não sei o que é que era, mas que praticamente ele tomou e fumou as coisas que eles tomavam, o chá e que praticamente aquilo eram alucinogénicos. E, portanto, quando eles diziam que estavam a ver pássaros gigantes, se calhar não era nenhuma metáfora para nada, estavam literalmente a ver pássaros gigantes porque estavam com alucinogénicos em cima. Tem até hoje. Tem chás que o pessoal toma aqui que tem o... esqueci o nome da mesma substância. Ayahuasca. Mesma substância da maconha, acho que é o THC. Sim. E aí... Os que tem DMT e tal. Sim. Isso, DMT, isso. É o DMT, eu confundi com o THC. E é muito engraçado que o modo de feitura desses chás, ele é interessante porque eles usam uma planta que tem o DMT pra caramba e usam outra planta que é um inibidor do que combate o DMT no teu organismo. Aí eu fico me perguntando, como é que esses caras sabiam disso? Tipo, muito antes de saber o que é DMT, né? E aí... Experiência, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Aquele morreu, mas o outro curtiu, ok, vamos fazer assim. Milhares de anos. Olha, queria-vos deixar aí de falarmos em Homo erectus. Eu gosto sempre de partilhar esta história. Portanto, eu tive uma cadeira de antropologia biológica com um professor que tinha uma fama de se atirar bastante às meninas da faculdade. E uma vez estávamos com crânios na mão e tínhamos de identificar de que espécie seriam. Ela perguntou ao professor, isto é um Homo erectus? Ele disse, minha querida, nas suas mãos qualquer Homo fica erectus. Poeta. Poeta. É o famoso poeteiro. Era catedrático já para estar a dizer uma coisa dessas? Não, mas em Portugal não é preciso ser catedrático para se ter em determinadas faculdades, basta ter já lugar assegurado que está tudo bem. Olha, despedir-nos aqui do Andrei. Olha, muito obrigado por ter estado connosco e diretamente do outro lado do Atlântico. Aproveitar para dizer aos nossos ouvintes que ouçam o Mundo Freak, que provavelmente ainda não há muito público português a ouvir e vale a pena, é muito engraçado e aprendem expressões brasileiras. Como assim é engraçado? É um conteúdo sério. Fazemos diversas denúncias contra o governo e contra as conspirações que fazem. Eu diria mais que é informativo, mas com um ar com uma informal. Cara, um ar informal, e isso é espetacular. Eu estive a ouvir também já uns quantos episódios, eu desconhecia, também já comecei a espalhar a palavra. Muito obrigado. Do vosso podcast, porque há por aí muita malta a consumir cada vez mais podcast, e a verdade é que eu, por exemplo, não conheço muito podcast vindo do Brasil, e de certeza que há muito, não é? Porque o brasileiro é um produtor nato de conteúdos, de muitas
Por exemplo, vocês são incríveis na produção de conteúdos para o YouTube. É o ócio, né? O ócio cria coisas incríveis, né? Pois não sei se será, mas nisso aí vocês estão muito à nossa frente na diversidade e das pessoas organizarem-se, e de certeza que haverá mais riqueza nos podcasts e tem que se começar por algum lado. Por isso o Mundo Freak é um sítio bem agradável para estar. E tem uma rubrica bem fixe que é o Aconteceu Comigo. Sim. Os ouvintes escrevem histórias. Eu acho que era porreiro também termos histórias portuguesas aí. Portanto, se os nossos ouvintes tiverem histórias interessantes para partilhar sobre coisas do paranormal que aconteceram, para partilhem com o André, porque eles vão gostar de saber. Podem gozar convosco também, não é? Mas o pessoal vai se rir todo. E olha, e já agora, André, vou aproveitar também para publicitar os teus livros, que ainda estão gratuitos na Amazon, não é? Olha aí. Vocês sabem meu endereço também. Vocês estão sabendo muita coisa, hein, cara? Tô assustado já. Tu dizes no podcast. É verdade. Faz sentido. Tem o calcifero, não é? Cá em Portugal nós temos Exato. uma coisa que é o calcitrim, que é um produto para as velhas tomarem para o cálcio. Pro cálcio. No Brasil tem o calcerol, eu só fui saber depois também. Aí... Mas dá um bom nome de demônio. Se eu ler o livro, o meu nível de cálcio melhora. Melhora o teu cálcio, o seu satanismo e a língua portuguesa também, do brasileiro. Mas portanto tens o calcifero e o martelo das feiticeiras, é isto? É uma continuação do outro, né? Que é a história de um cara que... Eu gosto muito desses assuntos, né? Então, é a história de um cara que ele é, assim, cético, igual o Fi, né? Sim. Aí ele vai arrumar um emprego e descobre que o estagiário da empresa dele é, na verdade, um demônio. E aí ele tem que lidar com essa situação aí, depois que ele descobrir esse segredo, e vai acontecer várias coisas bacanas aí no livro. Eu quando ouvi este resumo tive de ir sacar imediatamente o livro, até porque ainda está disponível gratuitamente em tempos de corona, é aproveitar, pessoal, e estou ansioso por ter tempo para ler. Olha, o estagiário demoníaco vai ser qualquer coisa. E eu que agradeço também o convite pelo podcast de vocês, adorei gravar, foi super bacana, super show de bola. Quando vocês quiserem mais consultoria, é só dar um alô aí que eu apareço. Olha, eu acho que o Bolsonaro ainda nos vai dar motivos para entrarmos em contato contigo novamente. Olha, se o Bolsonaro me matar até lá, a gente grava de novo. Se te matar até lá, a gente faz uma consulta espírita, vai ser muito mais giro. Olha então. aí, ó. Eu vou deixar as instruções aí, eu passo para vocês. Olha, muito obrigado a todos. Caros ouvintes, não pensem mais nisso e como diz o rapaziada do Mundo Freak, não olhe para trás.